graça e a paz a todos os amigos, a todos os irmãos que têm nos acompanhado no canal do YouTube. Meu nome é Gustavo Marques, eu sou pastor aqui na cidade de Suzano, no estado de São Paulo, e também exerço o ministério profético, servindo ao Senhor, servindo ao corpo de Cristo, que é a sua igreja, que é os santos. Se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva aí, Gustavo Marques, Cristo e o Reino. Deixe o seu like e não esqueça de ativar o sininho para que você receba aí os novos vídeos, os novos conteúdos. Amém? Amados, nós vamos dar aqui sequência, nós vamos fazer a parte 2 do tema que nós estamos abordando, e falamos que esse tema ele é muito relevante, que é o entendimento da identidade da igreja, uma igreja sacerdotal, né? Uma igreja onde todos são sacerdotes em Cristo. E mencionamos e deixamos registrado no outro vídeo que a antiga aliança, ela era constituída de sombras, figuras que apontavam para uma realidade superior, que é o sacerdócio na nova aliança, depois da cruz, em Cristo, o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Então, hoje, nós vamos avançar aqui no assunto. No nosso primeiro vídeo, nós mostramos, os fundamentos, os textos, nas Escrituras, aonde prova que a igreja, o reino de Cristo, e o seu reino é um reino de sacerdotes. E mencionamos algumas coisas referentes à antiga aliança, ao antigo pacto. Hoje nós vamos avançar aqui, e pegando também como referência essas sombras, essas figuras na antiga aliança, nós mencionamos que na antiga aliança, nós precisamos entender esse assunto, que existem duas bases, duas coisas muito importantes que nós precisamos entender em relação ao sacerdócio. Nós falamos que todos nós somos filhos, mas nem todos esses filhos são sacerdotes ainda. E isso é muito importante, porque para atingir esse sacerdócio, nós precisamos de uma coisa muito importante, que é maturidade. E usamos o entendimento na antiga aliança de que precisava ser filho de Arão. Então, filiação é a primeira base. A segunda base é que mesmo que fosse filho de Arão, tinha que atingir a idade em torno de 30 anos, a idade da maturidade, para ingressar no sacerdócio, para poder ministrar a Deus, para poder estar na presença de Deus. Precisava ser filho de Arão, filiação e maturidade. Tinha que atingir aí a idade em torno de 30 anos. E o que nós podemos aprender aqui já, queridos? Todos somos filhos de Deus. Todos somos filhos dele em Cristo, mas nem todos são maduros ainda. E se, como nós falamos no outro vídeo, na primeira parte desse estudo, que o reino é de sacerdotes, e só é sacerdote quem é maduro, filho maduro. E nós vamos ver um pouquinho sobre isso hoje, e na parte 3 desse estudo nós vamos concluir. Mas eu quero ler um texto com vocês que se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 a 5. A conversa de Jesus com Nicodemos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E essa fala de Jesus com Nicodemos tem tudo a ver, queridos, com esse reino de sacerdotes,
com essa igreja sacerdotal que testemunha na terra. Nós vamos ver, queridos, como falamos, o novo nascimento é o ingresso, é o início na caminhada cristã. Todos nós nascemos de novo, nascemos bebês espirituais, nascemos bebês. A palavra de Deus lá em João capítulo 1, versículo 12, quando diz, pois todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. A palavra lá no original, no grego, a palavra é teknon. E a palavra teknon se refere a filho recém-nascido, filho bebê, filho imaturo. Então todos nós que aceitamos a Cristo, é o começo, é a caminhada, o início da caminhada em Cristo. Começamos como teknon, mas mencionamos aqui, e aqui eu reforço que o desejo de Deus é que esse filho teknon passe pelos processos de santificação. E só existe uma forma de sermos santificados: pela lavagem da água, pela palavra. A palavra de Deus é um instrumento de Deus para a nossa santificação. Isso é importante de nós entendermos. Agora, como eu falei, o desejo de Deus é que esse filho recém-nascido se torne maduro. E aí eu quero ler um texto com vocês. E o filho maduro, ele é encaixado aqui no versículo 5 de João. Quem não nascer da água, a palavra, e do Espírito, não pode entrar no reino. Todos podem ver o reino pelo novo nascimento, mas entrar no reino de Deus, queridos, isso é extremamente importante. Só vai entrar no reino filho maduro, sacerdotes. Então, água e Espírito, ou seja, filhos de Deus que são santificados pela palavra diariamente e que são cheios do Espírito. O reino de Deus, eu gosto de usar o texto de Efésios 4, versículo 11 ao 14, quando fala que Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, os 5 ministérios lá, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres e pastores, até que todos cheguemos à plena estatura do varão perfeito que é Cristo. A função desses ministros na nova aliança, no novo pacto, é preparar os santos, amadurecer esses filhos teknons e ajudá-los a se tornarem os filhos ruios, os filhos maduros. E nós vamos ver o texto. Então, João 3, versículo 3, novo nascimento, teknon. Todos podem ver o reino, já ter as primeiras experiências com Deus, sonho profético, visão, ouvir a voz de Deus no seu interior, ouvir a voz audível de Deus. Agora, no versículo 5, entrar no reino, fazer parte desse reino sacerdotal, só filho ruios, só filho maduro. Agora, eu quero ler com vocês o texto de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Um texto muito interessante. Romanos capítulo 8, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Observe aqui a palavra filho. São filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. Versículo 16, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aleluias! Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Agora aqui, queridos, a grande dificuldade de nós, povo de Deus, entender é que a palavra filho para nós, ela não difere muito. Filho é filho. Só que no original aqui tem uma grande diferença que nós precisamos aqui avançar no entendimento, rumo à maturidade. Para nós, filho, aqui nos 2 versículos, no 16 e no 14, é o mesmo. Só que no versículo 16,
o próprio Espírito testifica no nosso espírito que eu sou filho de Deus, é novo nascimento, é teknon. Aqui filho é teknon, recém-nascido. O próprio Espírito nos comunica, nos tranquiliza, nos dá paz, que agora nós somos filhos, recém-nascidos. A palavra é teknon no original. E a palavra do versículo 16, os que são guiados pelo Espírito, são filhos de Deus, a palavra é ruios ou ruios. Aí o nível já é outro, é um nível de maturidade. O filho é um filho maduro, ele nasceu de novo, ele está no processo de santificação, de ser lavado pela palavra, água e espírito. Ele tem uma vida cheia da palavra, ele tem uma vida cheia do Espírito. João 3,5. Água e espírito. Filhos que são cheios da palavra, dedicados à palavra, que se santificam pela palavra e que têm uma vida cheia do Espírito, queridos, ele está aí no caminho da maturidade, ele está atingindo essa plenitude de maturidade para exercer sacerdócio. Aí ele sai da posição de filho de Deus para filho maduro, para exercer, para poder ministrar, para poder entrar no Santo dos Santos, para poder receber as revelações de Deus, para ter intimidade com Deus. Então esse texto que Paulo menciona, essa palavra filho precisa ficar entendido. Então dentro desse sacerdócio, essas duas linhas, essas duas bases, filiação, somos filhos de Deus. Assim como os filhos de Arão na antiga aliança, tinha que ser filho de Arão. Somos filhos de Deus, glória a Deus por isso. Nascemos de novo, Deus nos aceitou, Deus nos recebeu, transformando a nossa natureza, colocando em nós o seu Espírito. Mas a segunda base é justamente para exercer o sacerdócio, tem que atingir a maturidade. Isso precisa ficar registrado no nosso espírito. Todos somos filhos, mas nem todos são sacerdotes ainda, porque para ser sacerdote precisa ser maduro. Aí eu finalizo aqui com uma outra fala do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Gálatas 4, uma palavra tremenda de entendimento. Fala sobre a nossa filiação, o título é a nossa filiação em Cristo. Gálatas 4. Digo, pois, que durante o tempo, olha só, em que o herdeiro é menor. Quem é o herdeiro, queridos? Quem é o herdeiro? Eu sou herdeiro, você é o herdeiro. Os santos de Deus em Cristo, a igreja é essa herdeira, o herdeiro. Agora veja bem, durante o tempo em que esse herdeiro, que somos nós, é menor, ou seja, teknon, imaturo, ele está ainda na fase do recém-nascido, e muitos, queridos, infelizmente nas igrejas, estão há 10 anos nessa fase do teknon, nunca consegue romper e atingir essa plenitude de maturidade. Em nada difere do escravo. Olha só que texto tremendo que o apóstolo Paulo escreveu. Posto que ele é senhor de tudo, mas está debaixo de tutores, curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama Abba, Pai. De sorte que já não é escravo, esse filho já não é escravo, já não é teknon, porém filho, ruios, e sendo filho também herdeiro por Deus. Agora o versículo 6, aliás o versículo 5 diz que ele nos resgata a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, a ruiostesia, essa palavra no grego, adoção de filhos. E essa adoção
ela está relacionada, essa palavra huiostesia, a esse ritual, a essa celebração, quando o filho imaturo, o filho recém-nascido, o teknon, se transformava, ele estava graduado a um filho maduro, huios. Aí essa palavra huiostesia se refere a isso, a transição do teknon para o filho maduro. Amém, queridos? Então isso precisa ficar entendido aqui. Esse sacerdócio na nova aliança, ele também tem essas duas bases, ou essas duas linhas: filiação, somos filhos de Deus, e maturidade. Não basta apenas ser filho, tem que ser maduro para participar, para entrar no reino de Deus, o reino vindouro de Cristo. Precisamos nos tornar maduros, filhos maduros. Em nome de Jesus, na próxima aula aqui, no próximo vídeo, nós vamos concluir essa palavra em nome de Jesus. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Se esse vídeo de alguma maneira edificou você, tocou o seu coração, dê um like aí e compartilhe também esse vídeo para que outros possam assistir em nome de Jesus. Que Deus abençoe você.